A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo número 4, versículos de número 37 ao 38, que assim vão dizendo: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Aleluia! Meus amados, queridos irmãos e ouvintes, quando olhamos para esta passagem, nós vemos que, naquele dia, isto é, o dia em que a passagem ocorreu, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos para que, em outras palavras, eles viessem a passar para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, perguntando a Jesus, em outras palavras, se ele não se importava que eles perecessem. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar para ele se calar, aquietar-se. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus perguntou-lhes por que eles eram tão tímidos, se eles ainda não tinham fé. E eles sentiram um grande temor e perguntaram uns aos outros quem era aquele que até o vento e o mar lhe obedeciam. Lhe obedecem. Aleluia. Meus irmãos e ouvintes, na construção arquitetônica de um navio ou barco, a popa muitas vezes é justamente, por razões funcionais, a localização do aparelho de manobra do navio, em especial do leme da respectiva roda do leme, que antes do desenvolvimento das tecnologias de movimento hidráulico, não podiam ser manobradas de muito longe. Ou seja, se formos parar para pensar por este ponto de vista, veremos que Jesus estava dormindo na polpa do barco, mas o fato de estar dormindo não significava que não estava no controle da situação. Muito dificilmente nós vemos Jesus dormir. Talvez ele estivesse fazendo um teste com seus discípulos acerca do nível de porcentagem que eles tinham de confiança nele. Jesus estava na polpa, mas estava no controle da situação, porque é na polpa em que se controla o barco ou navio. É na polpa em que Jesus controla o barco de nossas vidas, que possa estar enfrentando uma grande tempestade. Entretanto, o controle sempre é do Senhor. Muitas vezes em nossas vidas, Jesus estar dormindo na polpa do barco significa o seu silêncio quanto à resposta de nossas orações. Às vezes está tudo muito quieto, e nós sabemos que as ondas em toda a sua força estrondosa estão balançando o barco e assoprando na bandeira marítima da embarcação, tentando nos fazer navegar por outra direção. Nós conhecemos a magnitude da destruição que as ondas tempestuosas podem causar no nosso barco. Por isso tememos, mas ainda que Deus esteja em silêncio, isso não é uma evidência de que Ele não está trabalhando. Enquanto você ora, espera e confia, Deus está movimentando o leme para a direção certa, acalmando a tempestade, aquietando o vento e trazendo novamente a bonança para o barco. É difícil não saber o que fazer, pois você esperava que seria diferente, não esperava por uma tempestade e sequer nesta magnitude ao ponto de as ondas subirem por cima do barco. Porém, eis que eu te digo, meu querido ou querida, enquanto os seus joelhos estiverem dobrados, ainda que esteja no meio de uma tempestade, Deus com uma palavra acalmará todo este turbilhão que se formou dentro de você. Ainda que você não esteja vendo, Ele está trabalhando. Ainda que não esteja visualizando, Ele está trabalhando. Ainda que não entenda ou compreenda, Ele está trabalhando, cuidando nos mínimos detalhes da sua história. O barco balança, mas não afunda. A tempestade assusta, mas não te ofusca. Os ventos te causam frio, mas não te levam. As águas te causam medo, mas não te consomem. Pois quem está na popa do barco com a roda do leme em suas mãos é o Todo-Poderoso. Confia, Ele sabe o que faz e tudo o que está acontecendo está sob o controle dEle, está sob o controle das suas mãos. E talvez Jesus nos faça esta mesma pergunta: por que sois tão tímidos?
Ainda não tendes fé? Jesus, em outras palavras, estava mostrando para os discípulos, fazendo-lhes uma pergunta: será que, segundo o nível de porcentagem de todos os milagres qual eles já haviam vivenciado, será que eles não conseguiam confiar no Senhor? Será que eles não conseguiam confiar que o leme estava nas mãos do Senhor? Será que eles não conseguiam confiar que a direção do barco estava nas mãos de Jesus? Ainda que estivesse dormindo, ainda que estivesse deitado, isso não significava que não estava no controle. Talvez o silêncio de Deus na sua vida esteja causando em você um receio, porque o Senhor não fala comigo, porque o Senhor não escuta a minha voz, porque o Senhor não responde a minha oração. Aquieta-te, homem, aquieta-te, mulher, espera no Senhor, porque se Jesus está neste barco, as ondas podem vir, mas não vão destruir aquilo que o Senhor edificou com as suas mãos. O vento pode balançar, mas não vai afundar o lugar aonde o Senhor está repousando com a sua presença. Se a presença do Senhor está nesta casa, não vai afundar. Se a presença do Senhor está nesta família, não vai afundar. Se a presença do Senhor está neste casamento, não vai afundar. Se a presença do Senhor está neste serviço, não vai afundar, porque Ele está te garantindo que o leme está nas suas mãos, que o controle está nas mãos dele, que Ele está dirigindo o barco conforme o seu querer e aquilo que lhe apraz. E se Ele está com o leme em suas mãos, Ele vai dirigir o barco da maneira certa, da forma correta. Não é da nossa maneira, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é no tempo e do jeito dele, pois ele sabe o que faz, como faz, quando faz, ele sabe como fazer. Ele é o Todo-Poderoso e o controle de toda a situação está nas mãos dele. Então confia, descansa, não atemorize o seu coração, mas creia que na polpa do barco, ainda que Jesus esteja dormindo, o barco está no controle de suas mãos. O difícil não é Jesus estar dormindo na polpa do barco. O difícil é Jesus não estar no barco. Porque quando Jesus, ainda que esteja dormindo, está no barco, nós temos uma garantia. Ainda que esteja dormindo, em outras palavras, ainda que esteja em silêncio, eu sei que Jesus está no barco. O problema é quando ele não está, porque se ele não está, não há como impedirmos a tempestade de nos sucumbir, de nos consumir. Quando Jesus está no barco, ainda que esteja em silêncio, nós temos uma segurança. Ele está no controle, a tempestade não vai me destruir. Os ventos não vão me sucumbir, o medo não vai me destruir, não vai aniquilar a minha fé, porque Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, ele me assegura que o controle está nas mãos dele. Ah, meu querido, descansa o teu coração. Se Jesus está no teu barco, ele vai dirigir segundo a sua perfeita, boa e agradável vontade. E às vezes Jesus faz um teste com a nossa fé. É interessante que o texto diz que as ondas subiam por cima do barco, que estava entrando água no barco. Pensa comigo o desespero que fora gerado no coração dos discípulos, pensando consigo mesmos: e agora? Será que vamos morrer? Jesus, aonde o Senhor está? Jesus, está entrando água. Jesus, as ondas. Jesus, acalma. Porque Jesus espera a situação chegar no fio da morte para ele passar a operar. Porque quando a situação chega no fio da morte, já não há uma esperança, já não há uma solução a ser proporcionada pelas mãos humanas. O juiz, o advogado, o médico não pode proporcionar a solução. Por quê? Porque já chegou no fio da morte. Não há o que fazer. É quando o laudo está dizendo que não há uma cura. É quando o laudo médico está dizendo que não há uma esperança. É quando a causa judicial já está nos mostrando que não há uma esperança, não há uma solução para o nosso problema, que Jesus passa a operar com a sua vontade, com o seu poder, aquietando o mar, calando a boca do vento, fazendo com que venhamos a triunfar no meio desta tempestade, no meio deste medo, no meio deste turbilhão. O Senhor está nos acalmando, porque Ele tem o poder, porque Ele é poderoso. Então o fato de Ele estar no barco, ainda que esteja dormindo, é suficiente para que eu possa tranquilizar o meu coração.
porque se Ele está no barco, a vitória é garantida. Se Ele está no barco, Ele vai me ajudar a vencer esta tempestade. Ainda que as ondas estejam chegando tão perto da minha vida, ainda que as ondas estejam chegando tão perto da minha família, ainda que as ondas estejam chegando tão perto do meu casamento, Senhor, Ele está na polpa, meu querido. Creia nisto. Se Jesus está na polpa do barco, nenhum mal vai suceder à sua casa, nenhum mal vai se suceder na sua família, nenhum mal vai se suceder no seu casamento, porque Jesus está com o leme em suas mãos. Jesus está direcionando o barco na direção que Ele quer que venhamos a ter da parte dele. Jesus está nos ajudando a vencer, ainda que a situação diga não, ainda que a circunstância seja improvável, impossível, Ele está no controle. Ele está com a causa nas suas mãos. O advogado celestial, o médico dos médicos, o Todo-Poderoso é aquele que está em nosso barco, nos dirigindo a palavra, nos perguntando se não temos fé, nos perguntando por que somos tão tímidos. Afinal, Ele está no controle. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que opera milagres? Quem é este que manifesta a cura? Quem é este que manifesta a solução? É o Todo-Poderoso Jesus de Nazaré. Aleluia. Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, eu te faço o seguinte convite, meu querido: curta este vídeo, se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo os vídeos que forem postados neste canal. E se você quiser e puder, compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra da parte do Senhor Jesus para os nossos corações. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.